um mail para a Comissão que efetivamente já foi distribuído pelos senhores deputados. Esta audiência realiza-se a vosso pedido, tem um formato que é uma apresentação inicial por a vossa parte até 8 minutos e depois vamos dar a palavra aos partidos para que possam questionar sobre a apresentação que aqui fizerem ou sobre outros pontos que acharem por convenientes. Agradeço imenso, portanto, a vossa presença aqui. Peço desculpa, de facto, só agora ter tido a oportunidade de vos ouvir, mas, sem mais demoras, vamos dar a palavra para uma intervenção inicial até 8 minutos. Faz favor. Bom dia a todos. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente. Muito obrigado por nos conceder esta audiência. Muito obrigado pela oportunidade de nos deixar vir aqui falar um bocadinho da zootecnia e do que nos preocupa. Cumprimentar todos os seus deputados, membros dos diferentes grupos parlamentares. Se me permite, Sr. Presidente, nós dividiríamos esta intervenção inicial entre os dois e passaria a palavra à minha colega, a professora Ana Geraldo, para apresentar a associação, uma vez que é a primeira vez que estamos, pelo menos nesta legislatura, estamos junto com a Comissão de Agricultura. Penso que faz sentido um pequeno enquadramento sobre a associação, quem somos, o que fazemos, antes de depois de eu passar então às nossas preocupações e ao motivo que nos traz aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a professora Ana Geraldo, Vice-Presidente, faz favor. Muito bom dia a todos. A formação superior na área da zootecnia iniciou-se em Portugal há mais de 40 anos. E são diversas as instituições de ensino superior que lecionam a área da zootecnia sobre diferentes designações, desde a engenharia zootécnica, a produção animal, ciência e tecnologia animal. Em 1987, um núcleo de engenheiros zootécnicos na Universidade de Évora juntaram-se e criaram a APES, a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, que é atualmente uma associação sem fins lucrativos, e que tem o objetivo de afirmar e valorizar a profissão do engenheiro zootécnico. Atualmente a APES representa centenas de profissionais da área da zootecnia e temos uma comunidade muito sólida que é representativa do setor, abrangendo desde quem trabalha na produção primária, quem está na área da transformação, comércio, investigação, ensino, etc. A nossa sede é em Vila Real, mas estamos representados em todo o país, até pelos associados que temos, inclusive nos arquipélagos. Temos colaborado com diversas instituições do setor agrícola e temos diversos protocolos com empresas, organismos estatais, como, por exemplo, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. A face mais visível, ou a forma mais conhecida, a área mais conhecida da APES é nomeadamente os eventos, ou são nomeadamente os eventos de cariz técnico-científicos que tentamos realizar em todo o país e muitas vezes de acordo com aquele que é o setor específico de cada zona. Portanto, dentro da produção animal, tentamos fazer essa ligação sempre ao campo. E o ano passado, por exemplo, reunimos mais de 800 participantes nas nossas atividades, incluindo desde os produtores até investigadores, alunos e demais técnicos. Obrigada. Se me permite então, Sr. Presidente, faz favor. Se me permite então, Sr. Presidente, continuarei. Gostava só de salientar um ponto que a minha colega referiu, que é os protocolos que temos feito e a colaboração que temos feito com diversas entidades, nomeadamente com instituições estatais. Há 15 dias assinámos um protocolo de colaboração com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, entidade com a qual já temos vindo a colaborar há muito tempo e que nos tem inclusivamente pedido diversos pareceres sobre regulamentação, legislação, propostas que têm a fazer. E isso para nós é particularmente relevante, esse contributo que damos. Também já colaboramos com a Comissão de Agricultura noutras ocasiões, noutras constituições e com deputados dos diferentes grupos parlamentares, também na elaboração de pareceres, etc., para propostas de legislação. O principal motivo que nos traz aqui hoje, é óbvio que depois a realidade impõe-se, o principal motivo que nos traz aqui hoje é uma preocupação com a falta de renovação dos quadros técnicos do setor agrícola, agropecuário e florestal. Falamos muito do rejuvenescimento dos agricultores, é uma situação que preocupa a todos
a toda a sociedade, mas é também necessário ter em consideração o rejuvenescimento e a renovação dos quadros técnicos. A verdade é que nos últimos anos, fruto de, provavelmente, do afastamento de uma sociedade cada vez mais urbana do meio rural, fruto de alguma desvalorização da importância da produção de alimentos, fruto também de a imagem que passa muitas vezes, inclusivamente até nos manuais escolares, sobre a agricultura e os agricultores não ser a melhor, temos tido uma quebra muito significativa nas candidaturas às áreas agronómicas no ensino superior. Falamos de 22% na zootecnia nos últimos 5 anos e 25% nos cursos de agronomia ou de agricultura. Isto vai pôr em causa, obviamente, todo o conjunto de trabalho técnico que empresas, cooperativas, associações de agricultura e até os diferentes organismos do Ministério da Agricultura, todo o trabalho que terão que fazer. Numa altura em que a agricultura é cada vez mais exigente, em que a produção animal é cada vez mais tecnológica, em que há um conjunto de preocupações com o bem-estar, um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos, preocupa-nos muito esta falta de interesse dos alunos, ainda para mais porque é um setor com emprego e com procura. Iniciámos este ano um conjunto de contactos com diversas instituições do setor, confederações, federações, associações, cooperativas, instituições de ensino superior, municípios, no sentido de tentar perceber as causas e tentar encontrar soluções para inverter esta tendência. E gostaríamos de alargar esta discussão à Comissão de Agricultura, gostaríamos de convidar todos os seus deputados a participarem neste debate. Durante ainda o primeiro semestre será feito um encontro com todas estas instituições que foram contactadas e que todas elas, posso dizer desde já, mostraram interesse e relevaram a necessidade desta discussão. Dizia-me, até nós somos zootécnicos, mas dizia-me um colega que trabalha diretamente até com uma área da saúde animal, que dentro de poucos anos os quadros superiores das cooperativas do Entre Douro e Minho, por exemplo, e os veterinários responsáveis das OPSAs, dentro de 5 anos estarão todos reformados. Isto é preocupante com o conjunto de doenças que têm surgido, com as alterações climáticas, com as novas exigências tecnológicas e, portanto, fica desde já aqui o convite, claro que teremos outros temas depois a abordar numa segunda ronda, mas fica desde já aqui o convite para se juntarem a nós nesta reflexão e depois enviaremos ao Sr. Presidente da Comissão o convite mesmo para a jornada de reflexão, que, como digo, tem tido uma elevada adesão de todos os agentes vivos do setor, que estão todos eles muito preocupados com esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, até 7 minutos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros convidados. É um gosto tê-los cá. Agradecemos, de facto, a vossa presença e também a iniciativa de trazer a esta Comissão um tema que, pese embora não seja tão mediático como outros que já aqui discutimos, é um problema importante e é um tema importante, tendo em conta aquilo que vos preocupa, que é a redução, de facto, das candidaturas de alunos ao ensino superior nas áreas de agronomia, zootecnia e áreas afins, e que depois resultam a jusante na redução de técnicos especializados, como vocês já disseram, nas mais variadas áreas ligadas ao setor rural. O Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, é solidário com as vossas preocupações e que tem a ver exatamente com esta redução. A APES está preocupada, nós também. Todos os setores da nossa sociedade são importantes, mas o setor primário garante, de facto, a subsistência da nossa geração e também das próximas. São os agricultores, os produtores pecuários, os pescadores e tantas outras profissões que diretamente utilizam a matéria-prima deste setor primário para alimentar uma população mundial que está em crescimento, como sabemos. Por isso, produzir, tanto em quantidade como em qualidade, é o desafio que nós temos pela frente. E para produzir mais e de forma mais eficiente e eficaz, a inovação e o conhecimento são ingredientes principais e fulcrais. Ora bem, onde é que nós encontramos estes ingredientes? Seguramente em vários sítios, em vários locais, em vários atores,
mas sobretudo no ensino. E é aí que reside o grande problema. Portanto, de facto, há necessidade de formar mais pessoas. O ensino das ciências agrárias e zootécnicas possibilita as pessoas ficarem dotadas de um conjunto de ferramentas, partilhar experiências e criar até soluções para os desafios existentes. Hoje em dia, sabemos que a nossa agricultura está fragilizada deste ponto de vista, do ponto de vista do envelhecimento dos vários atores. Mas, se simultaneamente a este envelhecimento começamos a ter a falta de engenheiros agrónomos e zootécnicos devidamente formados, então nós estamos perante um duplo problema de renovação geracional. Seja, por um lado, tem a ver com a parte da produção e, por outro, tem a ver com o nível do conhecimento técnico que deixa de existir para este setor. E, de facto, a redução de candidaturas ao ensino superior não é apenas uma questão académica, é uma questão estratégica, inclusivamente, para o nosso país. E agora coloca-se a questão, será que isto é um problema de percepção social? É um problema de remuneração? É um problema de atratividade das instituições de ensino superior? Ou estaremos perante uma transformação mais profunda das escolhas dos estudantes, cada vez mais citadinos e desligados da realidade do mundo rural? De facto, é com alguma preocupação, como já transmiti atrás, que nos últimos anos temos verificado a redução do número de candidaturas de estudantes. Esta realidade é, de facto, mais evidente no caso das escolas agrárias ligadas aos institutos politécnicos, e eu posso dizer-vos isso com conhecimento de causa. Eu sou de Bragança, temos uma escola superior agrária e também tem estes problemas. De facto, esta temática tem sido já alvo de discussão, como também os senhores aqui já referiram, com os diferentes agentes, quer ao nível das instituições de ensino superior, com o poder local, com o tecido empresarial e, obviamente, com os jovens também e, seguramente, com as famílias. É evidente também que todos nós pretendemos e tudo fazemos para ter um país mais resiliente, com mais capacidade de adaptação e resposta às necessidades e aos permanentes desafios, devendo contar, obviamente, com o conhecimento científico e prático. Eu digo prático por uma razão simples, porque a agricultura também se faz em gabinetes, é verdade, mas faz-se, sobretudo, no terreno, no campo. E no campo, os saberes, o saber fazer, o conhecimento do território e até das suas gentes é fundamental para reduzir o risco e aumentar a produtividade e também as produções, aliadas à informação proporcionada pela tecnologia, que hoje sabemos existir já em grande escala em algumas culturas. Os drones, os satélites, as sondas, etc. Portanto, tudo isso hoje já não é novidade. Por isso, o ponto que hoje aqui debatemos pode ser o primeiro passo para uma reflexão mais ampla, mais profunda, envolvendo todos os interessados, desde o ensino superior, às cooperativas, aos próprios agricultores, portanto, às escolas, ao setor agrícola em geral, porque esta é, de facto, uma questão transversal. Por isso eu quero agradecer uma vez mais o vosso contributo e dizer-vos que estamos disponíveis para trabalhar soluções que reforcem a atratividade e também a valorização das áreas agrárias. Todavia, gostava de colocar algumas questões para poder melhor perceber esta problemática. E então pergunto, ou para nos darem a vossa opinião, a primeira questão: que reestruturação considera a APES que deverá ser realizada ao nível da formação, de modo a responder às necessidades do mercado de trabalho e, por conseguinte, atrair jovens para esta área? Segunda questão: consideram que temas atuais como o bem-estar animal são devidamente introduzidos e estudados em termos de formação em zootecnia? Terceira questão: qual é a média de idade dos engenheiros zootécnicos e os principais desafios com que se debatem? Já me disseram há bocado que haveria aqui, dentro dos próximos anos, muita gente a aposentar-se, mas se tiverem algum dado concreto, gostaria de o conhecer. Qual a taxa de empregabilidade dos recém-diplomados? Quais as ofertas do mercado de trabalho e remuneração associada, se tiverem alguma informação sobre esta matéria? E de que forma olham para a articulação entre o ensino superior e o tecido empresarial ao nível do setor primário? Agradeço a vossa atenção para estas questões e agradeço também, muito obrigado, Sr. Presidente, por este tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder agora tem a palavra, não sei se o Sr. Presidente Pedro Santos, com certeza. Sr. Presidente, faz favor. Eu deixaria a questão sobre o bem-estar animal para a minha colega, que de facto é uma área que lhe é muito querida. Primeira reestruturação, ao nível da formação. Bom, permitam-me rapidamente um comentário geral. De facto, é difícil cativar jovens para o ensino agrícola ou para o mundo rural quando temos uma sociedade de 50% da população a viver em cidades, muito mais afastada do campo do que estava a minha geração. Hoje, os jovens já nem sequer têm os avós na aldeia, já passámos essa fase. Já nem sequer têm uma segunda geração ligada ao campo. Mas a verdade é que também há responsabilidades sociais e até dos meios de comunicação social. Se toda a imagem que é passada do setor agrícola, normalmente só vende o que é negativo. Nós tivemos há poucos dias, fomos contactados por um jornalista para fazer uma reportagem sobre umas imagens chocantes de uma exploração. Colaborámos, demos a nossa opinião, mas no fim convidámo-o para depois vir fazer uma reportagem sobre bons exemplos. Eu já sei que não vou ter resposta. Inclusivamente mesmo, e isto tem sido debatido até por outras entidades do setor, a imagem transmitida dos agricultores e da agricultura, sobretudo da produção pecuária, nos manuais escolares é, muitas vezes, totalmente pejorativa. Quando se fala de poluição no manual escolar da terceira classe ou do terceiro ano, aparece uma fábrica a deitar fumo e uma vacaria. E, portanto, isto é o tipo de responsabilidade que nós temos também, enquanto sociedade, de fazer, desde logo, as crianças perceber qual é a importância da produção dos alimentos e que, de facto, hoje a agricultura é uma coisa diferente. Responderei agora diretamente às perguntas, ou pelo menos a algumas delas. Reestruturação ao nível da formação. A primeira e mais importante, vínhamos a falar disso no caminho, é a valorização também do ensino profissional. Ou seja, o ensino profissional tem um papel fundamental no fornecimento de técnicos, mas também depois no encaminhamento de alguns desses técnicos para o ensino superior, porque muitas vezes é ao longo do curso profissional que os alunos descobrem uma vocação para continuar os estudos. E, infelizmente, o ensino profissional em Portugal muitas vezes é ainda visto, e eu que também sou formador numa escola profissional, é muitas vezes visto como um ensino de segunda, uma opção de segunda linha relativamente ao ensino principal. E, portanto, sim, isso vem entroncar com outra questão que nos colocou, que foi a integração entre o ensino superior e as empresas. É um trabalho das universidades, é um trabalho também que tem sido feito pelas empresas, mas, por exemplo, uma das propostas que nós tivemos a ocasião já de fazer à Secretaria de Estado, a criação de estágios nas próprias estruturas do Ministério da Agricultura. Hoje em dia, para qualquer professor do ensino superior, é extraordinariamente difícil colocar um aluno a estagiar na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, no GPP, no IFAP. É muito difícil, é muito mais fácil em algumas pequenas empresas. E fizemos já essa proposta à Secretaria de Estado. Tivemos, por exemplo, no âmbito desta reflexão, já de parte de uma das confederações, o apoio para criarmos um plano de estágios remunerados para os alunos após o término dos seus cursos, porque se é muito difícil para uma família sustentar um filho 3 ou 5 anos num curso superior com os custos de alojamento, é muito mais, depois do aluno terminar, ainda sustentar um estágio em que já não tem acesso a cantinas, a residências escolares, etc., e terá todos esses encargos. E, portanto, essa é parte do trabalho. Posso responder que faço depois... Ok. Posso-lhe responder, não tenho todos os dados de cabeça, mas teremos todo o gosto em enviar os dados sobre a estrutura etária e profissional, porque recentemente, ainda estamos a terminar os últimos dados, fizemos um inquérito a todos os nossos associados, temos mais de 1.500 respostas, sobre precisamente onde é que as pessoas estão a trabalhar, em que áreas do setor e quais as respectivas classes remuneratórias, mas posso-lhe dizer que sim, há uma grande taxa de empregabilidade. O emprego não é um problema nesta área. No outro dia dizia-me um colega da Galiza, arranjem-me autocarros de zootécnicos formados em Portugal, que nós temos emprego para todos. É óbvio que os salários não são o que desejaríamos, mas isso não é um problema da zootecnia ou da agronomia, isso é um problema da sociedade em geral. Um jovem licenciado, seja em que área for hoje, tem uma remuneração que infelizmente não é aquilo que almejava, certamente, quando ingressou no ensino superior. Professora
Ana Geraldo, faz favor. Muito obrigada. Relativamente ao tema do bem-estar animal e se a sua introdução e a sua abordagem no ensino é feita de forma correta, eu, enquanto docente universitária, inclusive leciono a matéria de bem-estar animal e comportamento animal, sem dúvida que sim, e os meus colegas de outras instituições estão cientes da necessidade, até porque o bem-estar animal tem influência em toda a cadeia de produção e verificando-se diretamente naquilo que é a qualidade do produto. Aqui, uma nota que muitas vezes os alunos têm as ferramentas que são adquiridas no ensino, mas que depois têm uma grande dificuldade em aplicá-los na prática. Acrescentaria só, se me permite, é que os principais interessados no bem-estar animal dos seus animais são os produtores. E hoje em dia já têm essa consciência, hoje em dia não é uma imposição legal. As pessoas percebem, como dizia a minha colega, que têm tudo a ganhar, não só em termos produtivos, sobretudo em termos de qualidade final. O problema, volto atrás, é que normalmente a imagem que passa é sempre dos casos maus. E, portanto, é muito mais fácil vender, de facto, imagens com as quais que nós somos os primeiros a criticar e que muitas vezes passam, e parte de nós, muitas vezes, essa denúncia, essa crítica, do que vender bons exemplos, porque esses não vão passar em prime time depois do telejornal. Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente Engenheiro Pedro Vaz, Sra. Vice-Presidente, Sra. Engenheira Ana Geraldo, Sra. Professora. Deixe-me começar por dizer que vos considero meus colegas. Eu sou médico veterinário e, desde sempre, nesta profissão, considerei os engenheiros geotécnicos e os agrários como meus colegas e como lutadores ombro a ombro por este setor primário do nosso país. Aliás, também no nosso grupo parlamentar temos um engenheiro zootécnico que é o nosso assessor parlamentar dedicado a esta comissão e, portanto, sabemos bem destes problemas da área. Gostava de começar por dar-vos os parabéns prévios, porque pela vossa fundação para o ano vão fazer 30 anos e, portanto, também sublinhar aqui a importância da vossa associação, não só pelas 3 décadas que vão completar no próximo ano, como pelas centenas de profissionais que representam, que estão na base da alimentação do nosso país. Nós nunca nos podemos esquecer que a alimentação que chega aos nossos pratos, das nossas famílias, os alimentos que nós damos às nossas crianças, estão também originados não só pelos animais que os produzem, mas pelos seres humanos que permitem isso e, portanto, deixar aqui este enorme reconhecimento. De facto, o assunto que nos vem trazer aqui hoje é muito preocupante e agradecermos esta alerta que vem trazer a esta Comissão, a todos os grupos parlamentares, porque temos, de facto, que nos preocupar a nível nacional quando, pelos números que nos dizem, 22% de quebra, quando existe um 22% de quebra na procura de cursos em zootecnia e 25% de quebra em procura nos cursos de agronomia. Isso poderá, obviamente, ter a ver com tudo aquilo que já nos trouxeram aqui hoje e que, aliás, devo dizer, tem sido bandeira do Partido Chega. Desde logo, a mudança estrutural do nosso ensino básico e médio e superior, porque, como dizem aqui, é verdade, e nós já o denunciámos muitas vezes aqui na Assembleia da República, que os manuais escolares estão mal construídos, que apontam um mundo rural com um viés ideológico que não corresponde à realidade, que demonstram falar de agricultores e de pecuários com um sentido muito pejorativo, tanto nos manuais de geografia, como nos manuais de ciências naturais, como nos manuais de biologia, e isso não pode ser. Nós já apresentámos aqui em sede de debate orçamental e até nos nossos próprios programas do partido para governo, com que nos apresentamos a eleições, temos apresentado já essa medida de fazer uma revisão profunda dos manuais escolares nesse sentido. Infelizmente, ainda não temos conseguido que isso aconteça, mas sabemos bem dessa importância. E, por outro lado, também o caminho contrário que parece o nosso país seguir daquilo que seriam as melhores práticas de tecnologia, de agricultura de precisão, da sustentabilidade na produção dos recursos alimentares e, obviamente, nos desafios que se colocam hoje, no século XXI, para a produção animal.
é transversal não só à zootecnia e à agronomia, mas posso dizer também que no ensino da medicina veterinária, porque se é verdade que os cursos de medicina veterinária não têm esta falta de procura no que é as candidaturas, no que são as candidaturas para o ensino da medicina veterinária, dentro dos cursos de medicina veterinária existe sim exatamente o mesmo problema naquilo que é depois naquilo que são as especializações e as escolhas de trabalho e de especialização dos alunos de medicina veterinária e depois dos recém-licenciados em medicina veterinária, nos mestrados que depois vão concluir neste novo processo pós-Bolonha, e nota-se exatamente a mesma deficiência na escolha das áreas da pecuária, da produção animal e até mesmo da tecnologia alimentar ou da inspeção sanitária, da inspeção veterinária. Portanto, padecemos exatamente dos mesmos problemas, o que é preocupante e, mais uma vez, é de saudar trazerem a esta comissão, por vossa própria recriação, este tema. E, portanto, passaria a fazer algumas perguntas que me inquietam. Em primeiro lugar, desde já, uma pergunta um pouco mais política, é se a vossa associação concorda que a extinção das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, que foi levada a cabo pelo PS e que depois não foi revertida pelo governo da AD, não pode também ter contribuído para uma despreciação desta área de produção, uma vez que eram instituições da organização, da administração do Estado, que vinham trazer não só um conhecimento de décadas, ou se não mesmo de um século, sobre a produção primária e pecuária em Portugal, e que foram totalmente desmanteladas, perdendo-se totalmente este capital. Depois, gostava de perguntar se a vossa associação, uma vez que já identificou muito bem as causas, se tem desenvolvido estratégias ou se tem algum livro branco ou algum relatório ou algum documento que já possam ter produzido para nos indicar a nós, decisores políticos, estratégias mais eficazes para que possamos então divulgar as carreiras em agronomia e zootecnia e deixe-me meter aqui também todas as profissões agrárias e de produção pecuária nos alunos do ensino secundário. Porque, de facto, nós sabemos que para isto também contribui muito o despovoamento do interior e também contribui muito a falta de contacto que a juventude hoje tem com a realidade rural, com a beleza do mundo rural, com a beleza da produção agrícola, com a beleza da produção pecuária nacional. E, de facto, depois, tendo nós uma panóplia tão grande de cursos em Portugal, o que é de saudar, porque, de facto, a nossa academia tem conseguido, ao longo das últimas décadas, manter esta oferta educativa, e nós temos cursos desde o Norte, Santarém, Coimbra, Elvas, Porto Alegre, Beja, Évora, Algarve, Viana do Castelo. Portanto, praticamente há uma transversalidade na oferta de cursos, mas esses cursos não só não conseguem encher, como estão hoje em vias de desaparecer por falta da sua viabilidade. E, portanto, quais é que seriam as estratégias mais eficazes para divulgar estas carreiras e para poder motivar os jovens para entrar para este mundo tão bonito que é o da produção animal e do contacto com a natureza e, de facto, serem agentes do território, agentes de manutenção da paisagem e agentes também de manutenção de uma cultura tão importante que é a cultura do mundo rural e a cultura das tradições, que está muito ligada também sempre à agricultura e à pecuária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Associação para responder, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. E não resisto a voltar a fazer um comentário. Fico muito contente com a sua introdução. De facto, somos todos colegas, não é? O sucesso das equipas é tanto maior quanto mais multidisciplinares elas forem. E esse é também um motivo de grande preocupação desta associação e que nos tem deixado sempre muito atentos, porque já foi apresentado, noutro tempo, nesta casa, uma proposta de atos profissionais que limitava de forma extraordinariamente severa a atividade da zootecnia e de agrónomos e de engenheiros alimentares. Foi algo, e biólogos.
E foi algo que conseguimos, com o apoio de alguns grupos parlamentares, parar na altura, mas é sempre uma preocupação. E, portanto, agradeço e partilho essa visão multidisciplinar das equipas que tanta falta fazem, porque só assim conseguiremos chegar a bom porto. A nossa associação, como disse, é uma associação técnica ou profissional e superior. E, portanto, não é tanto uma associação política, mas não vou fugir à pergunta sobre a extinção das direções regionais. Qualquer quebra na ligação entre os agricultores e os seus representantes, entre os agricultores e o poder político, nós vemos-la de forma negativa. Sobretudo quando a alternativa não é imediata. Nós hoje temos um grave problema de falta de quadros em diversos institutos do Ministério da Agricultura e que não conseguem responder a todas as obrigações que têm, a todos os setores que tutelam e a todas as solicitações que são colocadas. O setor é um setor muito burocrático, é um setor com uma elevada carga legislativa, com uma elevada complexidade, cada vez com mais desafios e que não pode abdicar desse contacto direto com a administração. Uma das sugestões que temos feito, nomeadamente, e que achamos que é fundamental, é o reforço, por exemplo, dos quadros da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, que tem um conjunto de valências enorme e não tem meios humanos para conseguir corresponder a todas essas valências. E temos feito, obviamente, sugerindo até que mais uma vez, que esse reforço dos quadros possa ser feito de uma forma pluridisciplinar e com diferentes técnicos de diferentes formações, porque isso só enriquecerá. Eu dou um exemplo concreto, para ser muito direto, de uma área que me é muito querida. O Gabinete de Recursos Genéticos Animais tem 3 técnicos. Nós temos 63 raças autóctones. Não é possível, não é humanamente possível. E, portanto, sim, qualquer quebra nesta ligação, sem que haja uma alternativa evidente e funcional, vemos com bastante preocupação e, obviamente, lamentamos. Quanto às estratégias para a resolução deste problema, isso é o que estamos a tentar, não é? E isto é um convite para se juntarem a nós na resolução. O nosso objetivo é, até ao fim do ano, entregarmos, sim, de facto, um conjunto de propostas, quer à Secretaria de Estado, com quem já reunimos, quer a esta Comissão, quer a outras instituições, nomeadamente ao Ministério do Ensino Superior. Isto não é o ponto de chegada, é ainda parte do ponto de partida. Ainda estamos a ouvir muitas das forças vivas do setor. Felizmente, como disse na introdução, ou na minha apresentação inicial, a receptividade tem sido muito boa. Temos já empresas disponíveis para dar bolsas de estudo, empresas disponíveis para lançar estágios remunerados e, sobretudo, gente disponível para refletir connosco. E, portanto, o que nós esperamos é que se juntem também a nós e possam contribuir para essa reflexão, para até ao fim do ano termos, de facto, um conjunto de propostas que possam ser o mais transversais possíveis e o mais unânimes possíveis, quer nos agricultores, nos seus representantes e nos órgãos de poder. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, senhora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Presidente Pedro Santos e a professora Ana Geraldo. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores também, novamente, os representantes da APES. É com genuíno apreço que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recebe hoje a Associação Portuguesa dos Engenheiros Zootécnicos nesta Comissão de Agricultura e Pescas. A APES celebra décadas de trabalho persistente pela afirmação da engenharia zootécnica como área científica, técnica e profissional indispensável à produção animal em Portugal, percurso que o Partido Socialista reconhece e muito respeita. Portugal não pode ambicionar soberania alimentar, coesão territorial ou uma pecuária sustentável sem profissionais altamente qualificados que liguem a ciência à produção. E os engenheiros zootécnicos são exatamente esses profissionais. Porém, a realidade da APES traz-nos que é uma classe crescentemente necessária, mas ao mesmo tempo crescentemente subvalorizada
num setor sujeito a custos elevados, custos contextos elevados, mercados pouco remunerados, de qualidade e de sustentabilidade e também exigências ambientais e de bem-estar que vão crescendo. Identificamos 3 constrangimentos centrais. Um primeiro, um limbo jurídico e profissional, que falta um enquadramento legal claro que defina e proteja o papel próprio do engenheiro zootécnico na concepção, na gestão e na avaliação dos sistemas de produção animal, com consequências de carreiras pouco atrativas, baixos salários de entrada e também uma certa confusão de competências com outros profissionais. Em segundo lugar, a fragilidade da cadeia de valor, ou seja, a baixa organização de muitos produtores limita o seu poder negocial e impede que o valor acrescentado da qualidade, do bem-estar e também da rastreabilidade permaneça nos territórios, quando a PEPAC dispõe de instrumentos que podem ser melhor usados, integrando formalmente engenheiros zootécnicos no aconselhamento, no controle da PAC e nas redes de sanidade animal. Em terceiro lugar, o desfazimento entre a formação e o mercado. Jovens licenciados enfrentam maior precariedade e exigência e um menor reconhecimento do que esperavam, alimentando alguma frustração, uma desvalorização e também a imigração de talentos que o país não pode nunca desperdiçar. Mas esta audição é também sobre oportunidades que não podemos perder. A zootecnia de precisão, dados, sensores, genética avançada, inteligência artificial aplicada à gestão animal, permitir produzir também com menos, reduzir a pegada ambiental e melhorar o bem-estar, exigindo técnicos qualificados no terreno. A centralidade do bem-estar animal e da rastreabilidade nas políticas europeias, incluindo na PAC pós-2027, coloca o engenheiro zootécnico no centro da reconversão dos sistemas produtivos e nenhuma exploração responderá a essas exigências sem apoio especializado. E nas regiões rurais, mais fragilizadas, fixar engenheiros zootécnicos pode ser a diferença entre manter um mosaico rural vivo ou assistir ao abandono progressivo, fazendo desta opção uma verdadeira política de coesão territorial. Para que este diálogo produza resultados concretos, gostaríamos de ouvir a vossa reflexão em 3 pontos principais. O primeiro, o reconhecimento profissional, que alterações legislativas prioritárias propõem para garantir a integração formal das competências dos engenheiros zootécnicos na administração pública, nas equipas de controle da PAC e na rede de sanidade animal e que modelos europeus consideram como referência. Em segundo lugar, que instrumentos de política pública, ou seja, como podem o PEPAC e as políticas de organização de produtores serem reformuladas para garantir a empregabilidade qualificada, a retenção de valor no território e serviços partilhados de assistência zootécnica, em particular no interior do nosso país. Em terceiro lugar, a fixação de talentos. Que medidas ao nível da formação, das condições de trabalho e dos incentivos à fixação nas zonas rurais mais fragilizadas consideram mais urgentes para reduzir o desfazimento entre a academia e o mercado e travar a imigração para jovens engenheiros zootécnicos. O Partido Socialista não está nesta audição apenas para ouvir, está também para trabalhar em conjunto. Temos um compromisso histórico com a valorização dos setores primários, com a coesão social e territorial e também com o reconhecimento das profissões técnicas e científicas que sustentam a nossa agricultura e a nossa pecuária. E queremos que este seja o início de um diálogo estruturado que se traduz em propostas legislativas concretas em estreita colaboração com a Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para responder tem a palavra o Sr. Presidente da Direção, Pedro Vaz, faz favor. Sra. Deputada, muito obrigado. Vou tentar responder a todas as perguntas da melhor forma possível. E vou começar pelo fim. Permita-me discordar, eu não acho que haja um desfazamento entre a academia e o mercado. Eu acho que a academia hoje tem feito um trabalho de aproximação, nomeadamente, como já foi referido até pelas escolas, pela dispersão de universidades e escolas pelo país e, portanto, tem feito um trabalho de aproximação ao setor.
é uma mais-valia e é uma riqueza da formação que a formação dada na Universidade de Évora seja muito vocacionada, ou seja, em parte vocacionada para o extensivo, para as condições fundiárias e produtivas do Alentejo, e que a formação dada pela Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, onde eu também sou docente, seja muito vocacionada para as raças autóctones, para o minifúndio, para as questões de produção do Entre Douro e Minho. E, portanto, eu acho que esse trabalho tem sido feito e tem sido crescente, ou seja, há uma crescente aproximação das universidades com o meio. Depois há dificuldades de integração, obviamente, não as escamoteamos, e há muitas dificuldades de integração com as próprias empresas e com a inserção dos recém-licenciados no meio profissional. Mais uma vez, lamentando sempre a situação, tenho que ser honesto e penso que a questão dos baixos salários, a questão da dificuldade de integração, a questão da dificuldade de retenção de valores, não é caso único no setor agropecuário, é transversal à nossa sociedade, infelizmente. O nosso nível de empregabilidade tem sido muito bom, há muita procura de técnicos para Portugal e para fora de Portugal. Por exemplo, Espanha não tem esta formação específica de zootecnia, e eu que estou muito próximo da Galiza sei o quão são valorizados os técnicos formados, quando são pela Galiza, o quão são valorizados os técnicos formados do lado de cada fronteira, e, portanto, temos tido essa vantagem, essa capacidade de ir adaptando a formação também a um mercado em grande evolução, e como já hoje foi dito, e como a senhora deputada também referiu, a zootecnia de precisão, os drones, a tecnologia, os GPS. Eu vinha no comboio e vinha no GPS a confirmar onde é que estavam as minhas vacas. Isto hoje exige uma capacidade de adaptação e uma capacidade de formação que é diferente, é distinta daquela que foi no meu tempo ou no tempo da minha colega e portanto, o ensino tem conseguido dar esse salto. O reconhecimento profissional, sim, de facto, é uma luta nossa antiga. A publicação dos atos zootécnicos tem sido, em conjunto também com a Ordem dos Engenheiros, tem sido uma luta antiga, não era, é uma preocupação sempre, porque de vez em quando há tendências, sobretudo quando o mercado de trabalho é menos generoso, há tendências, há zonas cinzentas entre várias formações, e, portanto, há tendências há a tentação de tentar chamar a outras áreas algumas competências que são óbvias da zootecnia. A zootecnia é muito baseada no maneio, na gestão, na genética, no bem-estar animal, na alimentação, na nutrição, e, portanto, essas são as nossas áreas fundamentais de trabalho. Nas instalações sempre foram. É fácil, todos nós sabemos, técnicos da área, todos nós sabemos quais são essas valências. O que falta, de facto, é passá-las ao papel, e falta essa publicação dos atos de zootecnia. Referir que os zootécnicos estão na ordem, inscritos no Colégio de Agronomia, e, portanto, o trabalho tem sido por aí. Os instrumentos de política pública, eu atrever-me a dizer que, quando conseguirmos fixar agricultores, teremos zootécnicos, agrónomos e veterinários também fixados, porque eles vão precisar desse trabalho. E, portanto, o grande papel aqui dos instrumentos de política e de financiamento está na fixação dos agricultores. Os técnicos são necessários, por isso a nossa preocupação em cativar jovens, porque cada vez são mais necessários, cada vez a atividade agrícola é mais exigente, cada vez é mais diversa, e cada vez é preciso um maior nível de exigência técnica. Hoje não é sequer execuível ter uma exploração de suínos de média dimensão sem ter um engenheiro zootécnico a tempo inteiro a funcionar, sem ter apoio médico veterinário. Não faz sentido. Há 20 anos atrás o cenário não era esse. E, portanto, os instrumentos de política são fundamentalmente vocacionados para a fixação dos agricultores, para o seu reconhecimento dos seus produtos da qualidade. Permita-me que aproveite isto para lançar uma grande preocupação. E, como eu dizia inicialmente, a atualidade impõe-se, não é? Nós estamos com um cenário bastante preocupante para este ano. A tempestade pode causar 20% a 30% de diminuição do efetivo de suínos no país. Podemos ter quebras de 50% a 60%. A peste suína africana, que já está em Espanha e que poderá cá chegar, mas mesmo que não chegue, vai ter um impacto muito significativo no nosso mercado, porque Espanha vai ficar impedida de exportar, por exemplo, para a China. E para onde é que vai tentar enviar a sua carne? Para cá. Ou seja, pode inundar o mercado a carne a baixos preços e com consequências muito diretas
para a produção nacional e para a indústria, que tem um peso muito importante. Nós, quando falamos de agricultura, falamos sempre, ou quando se quer desvalorizar a agricultura, isso são 2 ou 3% do PIB, são quase por cento da população. Mas a taxa de empregos indiretos é brutal. Só no setor do leite, um setor ao qual eu estou mais ligado, são 600 mil postos de trabalho diretos e indiretos no setor do leite. Só apenas um setor, e sobretudo na zona de Vila de Conde, Barcelos, Santo Tirso de Trofa, nós todos sabemos o impacto que tem, quer na produção, nos fornecedores de fatores de produção, na indústria, nos técnicos que acompanham, nas cooperativas, nas associações. E, portanto, isso tem um impacto muito significativo. Peste suína africana, a dermatose nodular contagiosa que vai cá chegar, não é uma questão de quando vai chegar, não é a questão se vai chegar, é quando vai chegar. E, portanto, aí sim uma preocupação com as medidas de biossegurança, com as medidas profiláticas, com o reforço da capacidade nacional para a vacinação e também, se possível, com uma posição, porque toda a política de saúde animal tem que ser integrada no seio da União Europeia, e o reforço da posição e das preocupações, e tentamos sempre transmitir estas nossas preocupações à DGAV no seio da União Europeia. Nós continuamos a ter importação de animais que atravessam a Europa e estão a chegar a Portugal. Isto em termos de biossegurança, numa altura em que temos uma crise em França, já na Catalunha, isto é extraordinariamente preocupante. E, portanto, permita-me ter pegado nessa deixa e ter avançado para outros temas, peço-lhe desculpa por isso, mas não podia deixar de referir também estas nossas preocupações. Muito obrigado. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da APES, eu gostava de dirigir agora nesta segunda ronda uma pergunta muito específica e que já aludiu levemente aí, que é a posição sobre o facto de alguns cursos que antigamente conferiam graus de engenharia zootécnica, engenharia agronómica e até mesmo engenharia florestal terem sido transformados em ciências agrárias. Ora, qual é que é o problema aqui? É que estes cursos, ao que sei, não são reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros. Isso poderá impactar fortemente na empregabilidade, não é? E até no próprio estatuto profissional destes vossos associados. Portanto, gostava de saber se, de facto, isto fez alguma tomada de posição ou qual é que será a posição da vossa associação. E, por outro lado, também deixe-me fazer aqui uma pergunta incómoda, que é sobre a existência desta dúzia de cursos por todo o país de ciências agrárias, de engenharia zootécnica e de agronomia. De facto, temos uma enorme oferta. Isso pode ser visto como um benefício para o país, e certamente é, até porque hoje em dia recebemos muitos alunos vindos dos PALOPs e de outros países para virem estudar no nosso país, mas também pode ser visto como uma dispersão das candidaturas dos jovens que se candidatam ao ensino superior, e temos que ter em conta também a demografia, que não ajuda neste sentido. E, portanto, muito honestamente gostava de saber a vossa posição sobre a enorme panóplia de cursos que existe de norte a sul do país, se isso é um ganho ou se é um desafio para o país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada. Agradeço naturalmente as respostas dadas às nossas questões e queria, sobretudo, tentar saber da vossa opinião sobre o conceito das equipas multidisciplinares na gestão, na formulação e no apoio às explorações, como muito bem falou, a instalação, a sustentabilidade económica de jovens agricultores no mundo rural. Ou seja, na minha concepção de apoio a uma exploração, devem existir equipas multidisciplinares associadas, obviamente, aos agrupamentos de defesa sanitária ou outro tipo de estruturas que apoiam as explorações, em que os engenheiros zootécnicos deveriam estar presentes. Ou seja, aquilo que eu questiono é de que forma é que este modelo de percepção de apoio às explorações pode e deve incluir, e que esforço é que poderá ter que haver, para além do ato zootécnico, que eu concordo inteiramente, para além disso, o que é que poderá ser feito a nível legislativo?
da parte da Assembleia da República, nomeadamente desta Comissão, para que possa ser uma realidade e para que os talentos não saiam do nosso país. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir, dava a palavra à Associação. Ao Sr. Presidente, faz favor. Sr. Deputado Pedro Frazão, não fugirei às perguntas incómodas, de forma alguma. E deixe-me dizer-lhe que são tão incómodas que nem dentro do seio da Associação as respostas são unânimes. A dispersão de cursos e a sua adequação à realidade local é, de facto, uma vantagem, uma mais-valia. A dispersão de designações, nem tanto. A APES organizou já, mas também deixe-me dizer-lhe, desculpa antes disto, deixe-me dizer-lhe que essa pergunta também deve ser dirigida às universidades, aos politécnicos, ao Ministério do Ensino Superior, etc. A APES já organizou uma reunião de diretores de cursos de todo o país para tentar que, entre todos, conseguíssemos, pelo menos, ter um padrão, um número mínimo de disciplinas comuns e de teores e de conteúdos programáticos comuns, e vamos fazê-lo novamente agora no próximo congresso em Viseu. Já agora também à parte, a APES organiza todos os anos o maior encontro de ciência animal em Portugal, o Congresso Nacional de Zootecnia. Vamos para a 26ª edição e fazemos-lo também de forma itinerante pelo país. Há 3 anos foi nos Açores, há 2 anos foi nos Açores, depois foi na Póvoa de Varzim, este ano foi no ISE em Lisboa, o ano passado em 25, será em Viseu em 26 e, portanto, a Comissão também é sempre convidada para estar presente, normalmente sem grande resposta, também deixe-me que diga, já há muitos anos que não temos o gosto de ter... Já há muitos anos que não temos o gosto de ter deputados nas nossas sessões de abertura ou no jantar do Congresso, portanto fica o recado e já o aviso prévio, sim, fica já o aviso prévio, que receberão um convite para Viseu em outubro deste ano. E, portanto, sim, é uma preocupação também, e é uma preocupação partilhada, que haja diferentes designações, etc., ainda que as universidades e as escolas têm autonomia aí, portanto, nós temos é que respeitar a autonomia, preocupa-nos um pouco enquanto profissionais, até porque o empregador, quando procura um engenheiro zootécnico, não procura um licenciado numa designação semelhante. E, portanto, é uma preocupação, mas é algo que respeitamos no ponto de vista da autonomia e das universidades e da relação com o remédio do Ministério. A nossa forma de atuação é essa, é tentar que, periodicamente, pelo menos, promover encontros entre os diretores de departamentos e os diretores dos cursos, os coordenadores dos cursos, para tentar que, pelo menos, haja um conjunto de formação base comum entre todos. E também este próprio tipo de iniciativas que nós fazemos, congressos em diversas áreas, encontros de alunos, formações conjuntas, isso também permite que haja aqui um fio condutor entre todos. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, as equipas multidisciplinares já são uma realidade de um ponto de vista informal, não organizado. Ou seja, as cooperativas têm um papel fundamental. Eu sei que as cooperativas são muito mais fortes no norte do país do que no sul, razões históricas, etc., mas têm mantido sempre, e até por via das próprias produções principais no norte do país. O setor do leite teve esse fator agregador das cooperativas e permitiu que elas não se extinguissem ao longo do tempo, mas essas equipas já são uma realidade. Eu, como associado de uma OPSA ou de uma cooperativa, e a maior parte das empresas, as grandes empresas, por via de empresas privadas, têm o agrónomo que dá apoio à exploração, têm o veterinário que dá apoio à exploração, têm o zootécnico que dá apoio à exploração, têm técnicos intermédios que dão apoio à exploração. E, portanto, o fundamental, e penso que a sua pergunta seria nesse sentido, era tentarmos encontrar aqui um apoio para que isto tivesse alguma formalização. Eu penso que sim, mas acho que também que por aí
que o exemplo devia ser dado pelo Estado e, portanto, o próprio Estado deveria incluir nos diferentes organismos equipas multidisciplinares e técnicos com diferentes competências, porque a partir daí, se calhar, seria, por via do exemplo, a melhor forma de depois o transmitir para fora. Muito obrigado. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a vossa presença aqui. Queria dar conta de que eu estou presidente desta comissão apenas nesta legislatura e não é meu hábito não dizer nada. Ou estou presente ou, quando a agenda não permite, informo e justifico porque é que não estou. Portanto, pedi aos serviços para verem e, de facto, não temos, nem eu nem os serviços, temos qualquer indicação de que tenhamos recebido qualquer convite. De todo modo, se fica aqui a certeza, porém, qualquer convite que recebemos, ou faço representar, ou estarei, ou informarei quando a agenda não permite que não estamos. Portanto, queria aqui dar conta disso. Queria também dar conta de que, agradeço muito, tive aqui alguma tolerância nos tempos. O Presidente tem apenas que gerir a sua grelha, mas como também há aqui alguns partidos que não estão presentes, nós aproveitamos esse tempo e também porque sabemos que vem de longe e não queríamos, de certa forma, ser rigorosos no cumprimento do tempo e por isso agradeço muito a vossa, penso que se sentiram também confortáveis com a gestão do tempo que foi conferida e queria dar conta de que quaisquer documentos adicionais que queiram fazer chegar, porque há sempre coisas que no caminho não respondi abertamente àquilo que podem fazê-lo chegar que distribuiremos. Muito bem. Pedi aos senhores deputados que não se ausentarem para continuarmos a nossa reunião. Muito obrigado.